História real da vovó. Vovó enfrenta o terror quando seu ex-marido invade seu lar. E era uma noite de tempestade em São Paulo. A chuva caía forte, as gotas batendo nas janelas como se quisessem entrar. E o vento uivava, criando uma trilha sonora arrepiante. Dona Lúcia, confortavelmente enrolada em um cobertor no sofá da sala, sentia a calma de seu lar. Após anos fugindo das lembranças do ex-marido, Carlos finalmente tinha encontrado a paz. Seus netos sempre a visitavam e traziam alegria. E essa vida pacata parecia imune a qualquer sombra do passado. Mas naquela noite, um som alto cortou o silêncio e um frio na barriga a puxou para a realidade. A porta, que sempre tinha um fecho seguro, estava quebrando. Um estrondo e em um piscar de olhos, Carlos invadiu a casa. O vendedor implacável da crueldade que havia deixado marcas profundas na alma de Lúcia anos atrás. Seus olhos estavam frios. — Carlos, o que você quer? A voz de Dona Lúcia tremia. O medo a paralisava. Mas a mãe dentro dela se acendeu com o desejo de proteger seus netos. — Eles não estão aqui. Vá embora. Mas eu sei onde eles estão, Lúcia. E sei muito bem como arruinar a sua vida. Ele avançou, os relâmpagos refletindo em seu olhar, e ali, no meio da tempestade, estava a verdadeira guerra. O confronto verbal entre eles não era apenas sobre poder, mas também sobre o passado, sobre os demônios que nunca deixaram a casa dela. As palavras foram se entrelaçando em uma dança macabra de hostilidade. Carlos falava sobre um escândalo financeiro que poderia destruir a reputação da família. As repetições dos episódios de violência que marcaram a vida de Lúcia voltaram com força. A memória de noites em claro, de brigas, gritos e o olhar de seus filhos aterrorizados. — Você não pode fazer isso! Implorou, tentando manter a voz firme. O nó na garganta crescia e Lúcia sabia que precisava ser forte. Justo quando a tensão estava no auge, um grito cortou a tempestade. Um de seus netos, Lucas, de apenas 6 anos, apareceu na sala, confuso e assustado. — Vovó, o que está acontecendo? Sua inocência foi como um raio de luz na escuridão. O coração de Lúcia despencou. O que fazer? Proteger o neto ou enfrentar o passado? — Não se preocupa, meu amor. Está tudo bem, disse ela, mas seus olhos buscavam os de Carlos com ferocidade. Ele sorria de forma gélida, um sorriso que fazia o sangue de Lúcia gelar. — Eu não vim aqui só para te ameaçar. Tenho um plano, Lúcia. E se você não cooperar, todos sofrerão as consequências. A tempestade continuava a rugir do lado de fora, mas dentro da casa a tensão era ainda mais explosiva. O que Carlos escondia? Até onde Lúcia iria para proteger a família? O relógio marcava as horas, mas a luta pelo futuro já havia começado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube remove suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na sala era palpável.
As palavras de Carlos cortavam o ar como lâminas afiadas. Dona Lícia se tornou uma fortaleza, mas seu coração batia descompassado. Lucas, com seus olhos grandes de curiosidade e medo, olhava de um para outro, sem entender o perigo que estava tão próximo. O sorriso frio de Carlos se expandia e Dona Lúcia conteve a respiração. O que ele planejava? Seu corpo inteiro gritava para que ela protegesse o neto. Você realmente pensa que pode me fazer medo novamente? Sou mais forte agora! Lúcia declarou, tentando mostrar coragem. Mas cada passo que Carlos dava em direção a ela a fazia retroceder, como se a chuva lá fora fosse um prenúncio de tudo que estava prestes a desabar sobre eles. Ah, Lúcia, a força é uma ilusão. Olha ao seu redor. Seu tom era quase sussurrante, mas a presença dele se tornava cada vez mais opressiva. E foi quando tudo mudou. O estrondo no telhado, uma explosão que parecia derrubar sua casa com a força de um meteoro. Alice piscou e por um segundo o mundo dela ficou escuro. Dona Lúcia levou as mãos à cabeça, a cabeça zunindo. O que era aquilo? Estava imaginando? Ao abrir os olhos novamente, o que ela viu a fez tremer. Um buraco se formava no teto da sala e, de repente, algo ou alguém caiu no meio dos dois. Era um corpo, um homem jovem, com roupas rasgadas e um olhar perdido. Ele parecia tão assustado quanto Lucas. Mal havia caído e já se levantou, observando a situação confusa com uma expressão de pânico. Carlos, que estava a poucos passos dela, ficou em choque. A tensão esvaiu-se por um momento, como se a tempestade tivesse perdido seu poder. — O que você está fazendo aqui? Ele gritou. Mas antes que qualquer um pudesse entender, o jovem se virou para Lúcia, seus olhos fixos. — Você precisa me ajudar! Eles estão atrás de mim! Ele gesticulou com as mãos, mas a confusão reinava. Dona Lúcia sentiu o coração acelerar. O que estava acontecendo? Quem está atrás de você? Foi tudo que ela conseguiu perguntar. A porta da frente ainda estava entreaberta, como se o mundo exterior estivesse esperando para entrar. Carlos avançou, mas Lúcia estava em um transe, segurando a mão de Lucas, sem saber o que dizer ou o que fazer. Eu não sei, mas eles têm uma arma e vão voltar! O desespero na voz do jovem ecoava nas paredes da casa, e Lúcia podia sentir seu coração sumir em um abismo de incertezas. O que ele queria? Por que estava ali? E, acima de tudo, qual era a verdade por trás da ameaça de Carlos? Cruzando a mente dela, imagens do passado pareciam dançar. Lúcia, em pé, encarando Carlos com toda a sua fúria antiga. E agora, um estranho transformando sua sala em um campo de batalha. E quem era ele? O que ele tinha a ver com tudo isso? Saia da casa, Carlos! Deixe-nos em paz! Lúcia gritou, o pânico agora se transformando em coragem. O olhar de Carlos era de desprezo, suas feições endureceram. Ele se virou para o jovem. Você vai pagar por isso, seu idiota! Lúcia não acreditou no que estava ouvindo. Então tudo se cristalizou. Ela viu a conexão. O jovem estava em pedaços, mas a presença de Carlos a ameaçava muito mais do que ela imaginava. A tempestade não era só do lado de fora, era dentro dela. O que estava por vir? E foi nessa confusão que a fúria dela acendeu. Na mente de Dona Lúcia,
Uma pergunta ressoava. Quem ela realmente precisava proteger? O passado ou os que dependiam dela agora? Enquanto Carlos se aproximava, a verdadeira batalha estava prestes a começar. Dona Lúcia estava em pé, o coração pulsando como se fosse um tambor. As palavras frias, mas então algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da frente explodiu em pedaços. Um grupo de homens uniformizados invadiu a sala, pistolas em punho. Polícia! Mãos ao alto! Um alvoroço se espalhou no ambiente. Dona Lúcia mal conseguiu processar a cena. O que estava acontecendo? Não é o que parece, Carlos gritou, levantando as mãos em um gesto de rendição. Mas a expressão em seu rosto não era de medo, era de pura fúria. Vocês não sabem de nada! Mas as palavras não pareciam ter qualquer peso ali. O jovem que havia caído deu um passo para trás, pálido como uma folha. Eles estão atrás de mim. Eles não vão parar. Sua voz tremia, mas algo na maneira como Carlos o olhava fez Lúcia sentir um frio na espinha. Era como se houvesse uma conexão perigosa entre os dois. Você me destinou isso, seu traidor! Carlos disparou, seu olhar se transformando em veneno. Dona Lúcia ficou em choque. Como assim? A cidade não era grande o suficiente para esconder tantos segredos. O passado dela estava voltando como uma força que ela jamais poderia imaginar. Carlos, o que diabos você fez? Lúcia perguntou, a voz falhando com a gravidade das palavras. Naquele momento, tudo parecia fragilizado. O ar estava carregado de tensão, como um fio prestes a se romper. O jovem, percebendo que tinha atraído a atenção da polícia, lançou um olhar desesperado para Lúcia. Você tem que me acreditar, Dona Lúcia. Eles querem levar ele. Ele apontou para Carlos, seus olhos arregalados. A verdade estava começando a se desvelar e o passado de Lúcia a perseguia novamente, mas com uma nova intensidade. O que mais ela não sabia? Carlos riu, um som alto e grotesco. Você realmente acha que pode me proteger? Todos estão perdidos nesse jogo, Lúcia. Até você! Ele parecia se divertir com o caos, mas ela começou a ligar os pontos. O que era aquilo? O garoto sabia mais do que estava deixando transparecer. Chega! Gritou um dos policiais, interrompendo a tensão. Carlos, você está sendo preso por associação ao tráfico de influências e lavagem de dinheiro. A confusão tomou conta. Lúcia estava atordoada. Todo o sofrimento que viveu não fora apenas pessoal. E se Carlos estivesse conectado a algo muito maior? O jovem olhou para ela com uma mistura de esperança e desespero. Por favor, você pode nos ajudar. Você não sabe o que está em jogo. Ouvindo aquelas palavras, Lúcia sentiu como se a terra estivesse se movendo debaixo de seus pés. Seria possível que toda a sua vida estivesse baseada em mentiras? Antes que pudesse formular uma resposta, uma explosão ecoou de fora, fazendo todos na sala pularem de susto. O barulho da sirene se misturou ao caos e a luz começou a piscar. Não podemos ficar aqui! O polícia gritou, puxando o jovem para fora. Dona Lúcia olhou para Carlos, que agora estava cercado por policiais. A raiva dele havia se transformado em um olhar calculado. Você vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho, Lúcia. A ameaça pairava no ar, mas agora havia algo a mais. Uma revelação que poderia mudar
tudo. Enquanto Lucas apertava a mão dela, Dona Lúcia sentiu uma onda de determinação. Que segredo horrendo havia no passado que agora ameaçava sua família? O que esse jovem realmente sabia? A tempestade do lado de fora podia ter diminuído, mas a tempestade dentro de Dona Lúcia estava apenas começando. Como ela poderia enfrentar essa nova realidade? A batalha entre passado e presente acabara de ganhar novas proporções. E as consequências prometiam ser devastadoras. Dona Lúcia estava em pé, o coração pulsando como se fosse um tambor. As palavras frias de Carlos pairavam no ar, pesadas como o trovão que ecoava do lado de fora. Lucas, ainda segurando sua mão, para! Carlos avançou e a força da sua presença parecia fazer a casa tremer. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da frente explodiu em pedaços. Um grupo de homens uniformizados invadiu a sala, pistolas em punho. Polícia, mãos ao alto! Um alvoroço se espalhou no ambiente. Dona Lúcia mal conseguiu processar a cena. O que estava acontecendo? Não é o que parece! Carlos gritou, levantando as mãos em um gesto de rendição. Mas a expressão em seu rosto não era de medo, era de pura fúria. Vocês não sabem de nada! Mas as palavras não pareciam ter qualquer peso ali. O jovem que havia caído deu um passo para trás, pálido como uma folha. Eles estão atrás de mim! Eles não vão parar! Sua voz tremia. Mas algo na maneira como Carlos o olhava fez Lúcia sentir um frio na espinha. Era como se houvesse uma conexão perigosa entre os dois. Você me destinou isso, seu traidor! Carlos disparou, seu olhar se transformando em veneno. Dona Lúcia ficou em choque. Como assim? A cidade não era grande o suficiente para esconder tantos segredos. O passado dela estava voltando com uma força que ela jamais poderia imaginar. Carlos, o que diabos você fez? Lúcia perguntou, a voz falhando com a gravidade das palavras. Naquele momento, tudo parecia fragilizado. O ar estava carregado de tensão, como um fio prestes a se romper. O jovem, percebendo que tinha atraído a atenção da polícia, lançou um olhar desesperado para Lúcia. Você tem que me acreditar, Dona Lúcia. Eles querem levar ele. Ele apontou para Carlos, seus olhos arregalados. A verdade estava começando a se desvelar e o passado de Lúcia a perseguia novamente, mas com uma nova intensidade. O que mais ela não sabia? Carlos riu, um som alto e grotesco. Você realmente acha que pode me proteger? Todos estão perdidos nesse jogo, Lúcia. Até você. Ele parecia se divertir com o caos, mas ela começou a ligar os pontos. O que era aquilo? O garoto sabia mais do que estava deixando transparecer. Chega! Gritou um dos policiais, interrompendo a tensão. Carlos, você está sendo preso por associação ao tráfico de influências e lavagem de dinheiro. A confusão tomou conta. Lúcia estava atordoada. Todo o sofrimento que viveu não fora apenas pessoal. E se Carlos estivesse conectado a algo muito maior? O jovem olhou para ela com uma mistura de esperança e desespero. Por favor, você pode nos ajudar. Você não sabe o que está em jogo. Ouvindo aquelas palavras, Lúcia sentiu como se a terra estivesse se movendo debaixo de seus pés. Seria possível que toda a sua vida estivesse baseada em mentiras? Antes que pudesse formular uma resposta, uma explosão ecoou de fora, fazendo todos na sala pularem de susto.
O barulho da sirene se misturou ao caos e a luz começou a piscar. Não podemos ficar aqui! O polícia gritou, puxando o jovem para fora. Dona Lúcia olhou para Carlos, que agora estava cercado por policiais. Com a raiva dele se transformando em um olhar calculado, ele vestiu uma máscara de desprezo. O ambiente estava eletrizado, mas uma sensação estranha começou a tomar conta de Lúcia. O que se resolveria se Carlos fosse preso? Neste momento, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Do nada, um forte barulho veio da cozinha. A família de Lúcia, que estava até então em silêncio, aparecia em uma cena caótica. Seu filho, Felipe, apareceu com um olhar desolado. Mãe, você não sabe, eles não estão atrás só dele, eles estão atrás de você também. Ele estava pálido e suas palavras pareciam cortar como facas. A sala inteira congelou. Todos olharam para Lúcia e os policiais hesitaram. O que estavam dizendo? O chão abaixo dela parecia desmoronar. Carlos riu descontroladamente, como se cada risada fosse um golpe. Só agora você entende, não é, Lúcia? Todo esse tempo, você era a chave de tudo. Eles sabiam que você poderia acabar com a festa. Dona Lúcia sentiu o estômago revirar. O que Carlos estava insinuando? O passado dela alcançava em um momento alarmante. Seus netos, sua família, todos estavam em risco por causa de segredos que ela pensou ter deixado para trás. Eu não sei do que você está falando, ela gritou, mas a verdade estava ali, encarando-a. O olhar do jovem se torceu em desespero e, à medida que a tempestade se intensificava lá fora, Lúcia percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O que mais estaria escondido debaixo da superfície? O que Carlos e aquele garoto sabiam que ela ainda não compreendia? A tempestade tinha diminuído do lado de fora, mas a batalha interna de Dona Lúcia estava prestes a explodir em uma revelação que poderia mudar tudo. Dona Lúcia estava em pé, o coração pulsando como se fosse um tambor. As palavras frias de Carlos pairavam no ar, pesadas como o trovão que ecoava do lado de fora. Lucas, ainda segurando sua mão, olhava de um para outro, sem entender a tempestade emocional que se desenrolava. Carlos avançou e a força da sua presença parecia fazer a casa tremer. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da frente explodiu em pedaços. Um grupo de homens uniformizados invadiu a sala, pistolas em punho. Polícia! Mãos ao alto! Dona Lúcia mal conseguiu processar a cena. O que estava acontecendo? Não é o que parece! Carlos gritou, levantando as mãos em um gesto de rendição. Mas a expressão em seu rosto não era de medo. Era de pura fúria. Vocês não sabem de nada. Mas as palavras não pareciam ter qualquer peso ali. O jovem que havia caído deu um passo para trás, pálido como uma folha. Eles estão atrás de mim. Eles não vão parar. Sua voz tremia. Mas algo na maneira como Carlos o olhava fez Lúcia sentir um frio na espinha. Era como se houvesse uma conexão perigosa entre os dois. Você me destinou isso, seu traidor! Carlos disparou, seu olhar se transformando em veneno. Dona Lúcia ficou em choque. Como assim? A cidade não era grande o suficiente para esconder tantos segredos. O passado dela estava voltando com uma força que ela jamais poderia imaginar. Carlos, o que diabos você fez? Lúcia perguntou, a voz falhando com a gravidade das palavras. Naquele momento, tudo parecia fragilizado.
O ar estava carregado de tensão, como um fio prestes a se romper. O jovem, percebendo que tinha atraído a atenção da polícia, lançou um olhar desesperado para Lúcia. Você tem que me acreditar, Dona Lúcia. Eles querem levar ele. Ele apontou para Carlos, seus olhos arregalados. A verdade estava começando a se desvelar, e o passado de Lúcia a perseguia novamente, mas com uma nova intensidade. O que mais ela não sabia? Carlos riu, um som alto e grotesco. Você realmente acha que pode me proteger? Todos estão perdidos nesse jogo, Lúcia. Até você. Ele parecia se divertir com o caos, mas ela começou a ligar os pontos. O que era aquilo? O garoto sabia mais do que estava deixando transparecer. Chega! Gritou um dos policiais, interrompendo a tensão. Carlos, você está sendo preso por associação ao tráfico de influências e lavagem de dinheiro. A confusão tomou conta. Lúcia estava atordoada. Todo o sofrimento que viveu não for apenas pessoal. E se Carlos estivesse conectado a algo muito maior? O jovem olhou para ela com uma mistura de esperança e desespero. Por favor, você pode nos ajudar. Você não sabe o que está em jogo. Ouvindo aquelas palavras, Lúcia sentiu como se a terra estivesse se movendo debaixo de seus pés. Seria possível que toda a sua vida estivesse baseada em mentiras? Antes que pudesse formular uma resposta, uma explosão ecoou de fora, fazendo todos na sala pularem de susto. O barulho da sirene se misturou ao caos e a luz começou a piscar. Não podemos ficar aqui! O polícia gritou, puxando o jovem para fora. Dona Lúcia olhou para Carlos, que agora estava cercado por policiais. Com a raiva dele se transformando em um olhar calculado, ele vestiu uma máscara de desprezo. O ambiente estava eletrizado, mas uma sensação estranha começou a tomar conta de Lúcia. O que se resolveria se Carlos fosse preso? Neste momento, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Do nada, um forte barulho veio da cozinha. A família de Lúcia, que estava até então em silêncio, aparecia em uma cena caótica. Seu filho, Felipe, apareceu com um olhar desolado. Mãe, você não sabe. Eles não estão atrás só dele. Eles estão atrás de você também. Ele estava pálido e suas palavras pareciam cortar como facas. A sala inteira congelou. Todos olharam para Lúcia e os policiais hesitaram. O que estavam dizendo? O chão abaixo dela parecia desmoronar. Carlos riu descontroladamente, como se cada risada fosse um golpe. Só agora você entende, não é, Lúcia? Todo esse tempo, você era a chave de tudo. Eles sabiam que você poderia acabar com a festa. Dona Lúcia sentiu o estômago revirar. O que Carlos estava insinuando? O passado dela alcançava em um momento alarmante. Seus netos, todos estavam em risco por causa de segredos que ela pensou ter deixado para trás. Eu não sei do que você está falando, ela gritou. Mas a verdade estava ali encarando-a. O olhar do jovem se torceu em desespero, e à medida que a tempestade se intensificava lá fora, Lúcia percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Vovó, quem é esse cara? Lucas perguntou com a voz trêmula. O jovem angustiado olhou para ele e, antes que pudesse dizer algo, a cozinha explodiu em uma onda de fumaça e destroços, como se a própria casa estivesse reagindo ao caos. No meio da confusão, Lúcia viu uma sombra se mover rapidamente entre os escombros. Um grito ecoou, e então uma terceira figura surgiu. Era sua filha, Clara. Mãe, você precisa sair agora.
Ela estava ofegante, mas ao mesmo tempo havia uma determinação nos olhos dela que Lúcia nunca tinha visto antes. Clara! Lúcia disse, perplexa, enquanto sentia o calor da adrenalina correr pelo seu corpo. O que está acontecendo? Você não está segura. Ele sabe. Clara quase gritou. E isso fez os policiais moverem-se mais, prontos para agir. Carlos olhou para sua filha, um misto de fúria e desprezo em sua expressão. Fugindo da verdade, Clara? Você não consegue escapar de onde veio. A crueldade nas palavras de Carlos atingiu a todos na sala com uma força devastadora. Vá agora! Clara insistiu, puxando Lúcia para trás, e o jovem também recuou, seus olhos refletindo um pânico crescente. O ambiente estava pegando fogo, ora na forma da fúria de Carlos, ora na cena caótica criada pela invasão policial. E enquanto a fumaça começava a se espalhar, algo dentro de Lúcia mudou. A força do passado a feriu, mas também acendeu uma chama de determinação. Eu não fugirei mais! Ela gritou, a voz poderosa, superando todas as outras. Todos esses anos escapando, mas agora isso acaba. Nesse instante, Lúcia percebeu que não era apenas sua vida em risco, mas tudo o que ela amava. O que era essa conexão entre Carlos e sua filha? O que mais ela não sabia? A fumaça estava densa, o calor se intensificando, e agora ela não sabia mais se estava lutando contra o passado ou o presente. A tempestade lá fora começou a rugir novamente e tudo estava prestes a desmoronar. Dona Lúcia estava em pé, o coração pulsando como se fosse um tambor. As palavras frias de Carlos pairavam no ar, pesadas como o trovão que ecoava do lado de fora. Lucas, ainda segurando sua mão, olhava de um para outro, sem entender a tempestade emocional que se desenrolava. Carlos avançou e a força da sua presença parecia fazer a casa tremer. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da frente explodiu em pedaços. Um grupo de homens uniformizados invadiu a sala, pistolas em punho. Alto! Um alvoroço se espalhou no ambiente. Dona Lúcia conseguiu processar a cena. O que estava acontecendo? Não é o que parece! Carlos gritou, levantando as mãos em um gesto de rendição. Mas a expressão em seu rosto não era de medo, era de pura fúria. Vocês não sabem de nada! As palavras de Carlos ressoaram como um eco sombrio. O jovem que havia caído deu um passo para trás, pálido como uma folha. Eles estão atrás de mim, eles não vão parar! Sua voz tremia, mas algo na maneira como Carlos o olhava fez Lúcia sentir um frio na espinha. Você me destinou isso, seu traidor! Carlos disparou, seu olhar carregado de veneno. Dona Lúcia ficou em choque. Como assim? O passado dela estava voltando com uma força que ela jamais poderia imaginar. Carlos! O que diabos você fez? Lúcia perguntou, a voz falhando. Antes que pudesse obter uma resposta, um grito cortou o ar. Mãe! Era sua filha, Clara. Ela surgiu da cozinha, os olhos arregalados, o rosto pálido. A confusão se espalhou ainda mais. Você precisa sair agora! Eles estão atrás de você também! Disse Clara, respirando pesadamente, o medo moldando suas palavras. A sala inteira congelou. Todos olharam para Lúcia e os policiais hesitaram. As revelações de Clara dançavam no ar, pesadas. Que segredos estavam escondidos e por que ela não os conhecia?
Carlos, em um canto da sala, olhou para Clara com malícia. Fugindo da verdade, não é, Clara? Você não consegue escapar de onde veio. Dona Lúcia sentiu o estômago revirar. O que ele estava insinuando? Jamais imaginou que a vida dela poderia estar interligada a tudo isso. Mãe, não há tempo! Clara gritou novamente, puxando a mão de Lúcia. Vamos! Mas a casa estava cercada. Não poderiam sair. Os policiais estavam prontos e a pressão aumentava. O jovem, antes tão desesperado, agora estava suando frio. Precisamos de uma saída, Lúcia disse, sua voz firme, mas a incerteza a corroía por dentro. Então, uma explosão de vozes se fez ouvir do lado de fora. Os policiais estavam em contato com a central, mas o que Lúcia não esperava foi o que aconteceu a seguir. Uma figura conhecida apareceu pela porta. Seu filho, Felipe. Mãe, você não sabe. Ele não me deixou voltar. Eu descobri tudo. Ele estava exausto e em choque. A expressão estava coberta de terror. O coração de Lúcia disparou. O que aconteceu, Felipe? Eu não sei como explicar, mas ele fez parte de algo muito maior. Não era só sobre você. É sobre todos nós. Ele, Carlos, estava envolvido em um esquema envolvendo pessoas perigosas e agora eles querem se vingar. Ele se virou para o jovem, o medo visível em cada movimento. É tudo culpa dele. Ele sabia que eles vinham. A sala cibrou ao som do coração de Lúcia despencando. Carlos abriu um sorriso cínico. A dor e a traição que ele sentia transpareciam por sua expressão. Viu? Sabia que essa família era frágil. E agora? O que você vai fazer, Lúcia? Proteger o passado ou lutar pelo futuro? Dona Lúcia sentiu a linha entre o passado e o presente se desfazer. Como Carlos se atrevia a ameaçá-la novamente, usando sua própria família? Ela encarou o jovem e seus filhos com a aspiração pesada, em conflito entre a necessidade de proteger a todos e a vontade de confrontar Carlos de uma vez por todas. Mais uma explosão ecoou, vinda da cozinha, enquanto a fumaça começava a encher o ar. O barulho do caos ressoava em seus ouvidos. Não podemos ficar aqui! Clara gritou, puxando mais uma vez Lúcia para junto de si. Dona Lúcia hesitou. E se tudo o que pensava saber sobre Carlos fosse uma mentira? O que mais poderia estar à espreita, escondido nas sombras de seu passado? O olhar do jovem pedia ajuda, mas o rosto de Carlos refletia uma malícia que ela nunca quis ver novamente. Vá, agora! Clara insistiu, seu tom calculado. Mas Lúcia olhou diretamente para Carlos, o medo se transformando em coragem. Eu não fugirei mais. E nesse momento de tensão, quando a fumaça começava a encobrir a verdade, Carlos deu seu passo final. Você realmente acha que pode escapar da sua história, Lúcia? Nunca saberá o que vem a seguir. E com isso, uma luz repentina cortou a escuridão da sala. Um estrondo, outra explosão, dessa vez um clarão intenso, seguido por um silêncio ensurdecedor que caiu sobre eles. E então, na penumbra, uma última revelação estourou como um fogos de artifício. Uma figura familiar se desenhou entre a fumaça. Era alguém que Lúcia nunca esperava ver novamente. Alguém que mudaria tudo. Surpresa, mamãe! A voz era doce, mas o tom estava carregado de segredos. Eu voltei para casa. Dona Lúcia olhou confusa para a figura familiar que surgia entre a fumaça. Eu voltei para casa.
A voz doce, mas carregada de tensão. Aquela era sua filha mais velha, Ana, que ela pensava ter perdido anos atrás em um acidente. Suspeitas e memórias se chocaram como ondas, quase a derrubando. Ana! Mencionou Lúcia, a incredulidade e a esperança lutando dentro dela. O caos ao redor pareceu congelar. Carlos, por outro lado, estava enlouquecido, os olhos se estreitando, claramente irado. Isso não pode ser. Você não devia estar aqui. Ele rugiu, como se a aparição da filha fosse a maior traição. Você não tem ideia do que está acontecendo, mãe, Ana exclamou, apressando-se para se posicionar à frente de Lúcia e Lucas. Eu vim porque eu sou a única que pode te proteger. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Sua voz cortava o ar, cheia de urgência e desespero. Lúcia sentiu calor subir ao rosto ao ouvir a verdade impiedosa. Proteger de quê, Ana? Do seu pai, de Carlos? Ou de você mesma? A confusão e a dor transbordaram. Ela nunca pensou que pudesse existir mais segredos escondidos na própria família. O passado que ela pensara ter deixado para trás parecia tecer uma teia ainda mais intrincada do que imaginava. Ana tomou fôlego, os olhos reluzindo com raiva e determinação. Não, mãe, ele não é quem você pensa que é. Carlos está envolvido em coisas terríveis. Ele é parte de algo ainda maior. E meus erros do passado, eles nos perseguem. As palavras de Ana ecoaram na sala como um grito em meio ao silêncio atordoante, fazendo o sangue de Lúcia correr friamente. Antes que Lúcia pudesse determinar o que fazer ou dizer, um barulho ensurdecedor ecoou da cozinha. Mais uma explosão! A pressão aumentou e a fumaça começou a tomar conta do ambiente. Os policiais se moveram, gritando ordens, e a tensão crescia, palpável e poderosa. Eles estão chegando! O jovem apavorado procurava por uma saída. Precisamos sair agora! Ele olhou para trios de adultos se encarando. Carlos, em uma explosão de fúria, avançou em direção a Ana. Você não pode ficar aqui! Sua mãe não entende nada. Ele gritou, e a intensidade do ressentimento fez Lúcia tremer. Como Carlos pôde ser tão desprezível? As pessoas que vêm atrás de mim estão atrás de você também, mãe, Ana disse, encarando Carlos. Meu erro foi não falar antes. Sempre estive com medo de você, Carlos, e isso me fez ficar em silêncio. Mas agora não tenho mais opção. Você precisa saber. Mas suas palavras foram interrompidas quando os policiais chegaram mais perto. Seus movimentos rápidos e organizados. Ninguém se move! Todos no chão! Um deles gritou, arma em punho, pronto para agir a qualquer sinal de caos. Eles não são quem você pensa, Ana disparou. Mamãe, seja cuidadosa! O desespero em sua voz parecia ecoar dentro de Lúcia, mas a situação estava fora de controle. A luz da sala começou a piscar e a fumaça densa tornou o ar um veneno, sufocando todos. Então uma pergunta estonteante surgiu na mente de Lúcia. O que você quer dizer com meus erros? Quais erros, Ana? E com isso a sala pareceu hesitar, como se já soubesse da resposta. A verdade estava prestes a se revelar. Um quebra-cabeça que poderia mudar tudo. Os olhares se encontraram. O tempo parecia ter parado. Eu não sou apenas sua filha, mãe, Ana começou a dizer, e seu olhar se fixou em Carlos com uma intensidade ardente. Eu sou parte disso tudo. Eu fui criada para ser uma peça nesse jogo sombrio. Não era acidente quando eu desapareci. Era parte de um plano. Carlos não é o único estrategista. E você sempre teve uma peça nesse tabuleiro. Você não sabia. O chão sob os pés de Lúcia parecia desfazer-se.
Um desespero angustiante a preencheu. Seus próprios filhos faziam parte de um jogo que ela mal compreendia. O que mais ela não sabia? O que mais estava enterrado sob o peso desse passado sombrio? Não, não, murmurou Lúcia, sentindo a realidade desmoronar. O que mais ela poderia perder? A cena ficou em silêncio e o peso da verdade esmagou a todos como uma avalanche pendente prestes a desabar a qualquer momento. E no fundo, ela sabia que essa revelação era apenas o começo de algo muito mais aterrorizante. Dona Lúcia estava em pé, o coração pulsando como se fosse um tambor. As palavras frias de Carlos pairavam no ar, pesadas como o trovão que ecoava do lado de fora. Lucas, ainda segurando sua mão, olhava de um para outro, sem entender a tempestade emocional que se desenrolava. Carlos avançou e a força da sua presença parecia fazer a casa tremer. Mas então algo inesperado aconteceu. Mãe, eu sou a chave. As palavras de Ana cortaram o ar, cada sílaba como uma facada. O silêncio instalado era pesado e o olhar de Lúcia se fixou na filha. A chave para tudo isso. O que Carlos não quer que você saiba. A tensão na sala ficou sufocante. O jovem sorriu para Ana, como se quanto mais ela falasse, mais chances houvesse de fuga. O sorriso de Carlos, por outro lado, era puro veneno. Você está brincando com fogo, minha querida. Não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Ana respondeu, a voz firme. Você não é o único que tem segredos, Carlos. A verdade é que eu sou a única que pode garantir a segurança da nossa família. Você não pode me controlar mais. Dona Lúcia sentiu uma onda de confusão. Carlos estava prestes a responder, mas uma explosão de vozes do lado de fora interrompeu. A casa estremeceu. Entramos! Gritaram os policiais, com a porta se abrindo em uma batida pesada. O caos aumentou e a fumaça prevalecia como um manto espesso, obscurecendo a visão e a razão. Todos no chão! Avancemos! A cena estava repleta de gritos e comandos. Luzes piscavam e o pânico tomou conta. Carlos, então, tornou-se uma sombra ainda mais obscura, recuando para o fundo da sala. Vocês não vão sair vivos daqui, ele rosnou, seu tom impregnado de fúria. Dona Lúcia sentiu sangue gelar nas veias. O que Carlos tinha em mente era devastador. Um grito agudo cortou o ar. Mãe, cuidado! Clara implorou, enquanto um dos oficiais lutava contra Carlos. A luta mínima se desenrolava em meio ao caos. E foi nesse instante que Lúcia compreendeu. O verdadeiro jogo estava apenas começando. Ana se virou com uma expressão alarmada. Eles estão vindo pela casa. Precisamos sair agora. Aqueles foram os gritos que se perderam em meio a uma nova explosão que ressoou com um impacto ensurdecedor. A tensão na sala evaporou em um segundo e tudo se transformou em uma nuvem de poeira e escuridão. Mas no meio do caos, uma terceira figura apareceu, uma mulher estranha, com cabelos desgrenhados e um olhar que penetrava na alma. Ela olhou diretamente para Lúcia e gritou: Mãe, eu sou a verdadeira! O mundo pareceu parar. As palavras ressoavam como um eco aterrorizante na cabeça de Lúcia, fazendo seu coração acelerar. Mãe? O sentimento de amor instantâneo foi substituído por horror. Quem é você? Dona Lúcia mal conseguia respirar. A revelação veio como uma explosão, devastando a sala. Eu sou Sofia, sua filha também.
sua outra filha. A adrenalina tomou conta de cada canto da sala. Lúcia estava em choque. Você não pode fazer isso. Carlos gritou, agora atordoado. Você destruiu a nossa vida. E agora você me deixará viver a minha, Carlos. Tudo isso que você construiu em mentiras terminará aqui. Os policiais hesitaram, mas as palavras de Sofia foram um golpe mortal. Se Carlos não tinha controle sobre ela, tudo estava fora de suas mãos. E ainda havia esperança. Dona Lúcia sentiu algo dentro dela se acender, uma necessidade urgente de salvar suas filhas. Mas assim que a revelação ficou cristalina, a tempestade lá fora se intensificou. Relâmpagos cortavam o céu, como se o mundo estivesse tomando partido. E a dúvida envolvia cada pensamento. O que mais estava escondido? A que perigos estava sua verdadeira família atrelada? A casa não era mais um lar, mas um campo de batalha, e os ecos do passado também acordaram. Quem mais estava tramando? E a verdadeira natureza de cada um logo iria à tona, deixando a certeza de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Dona Lúcia estava em pé, com o coração pulsando como um tambor. As palavras da sua filha Ana ainda ecoavam na sala, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Carlos observava, seus olhos lançando chamas de fúria. O ambiente estava carregado. Uma figura estranha havia surgido. Sofia, a outra filha, também estava ali. E a revelação a respeito dela ainda pairava no ar como um nevoeiro denso. Que mais havia por trás desse emaranhado de mentiras e segredos? A tempestade lá fora parecia ser o reflexo da tempestade interna, um eco do que estava prestes a acontecer. Então, um estrondo ensurdecedor cortou a sala. A porta principal foi arrombada novamente. Mas não era a polícia que invadia. Era um grupo de homens armados, com roupas pretas e rostos cobertos. A cena se transformou em um frenesi de movimento. Todo mundo no chão! Ele não hesitou. Partiu para cima dos invasores como um tigre. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ele rugiu, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e confiança. Dona Lúcia estava paralisada e tudo ao redor dela parecia desacelerar. A fumaça estava cada vez mais densa e o desespero dominava. Clara gritou, "Mãe, vamos!" e puxou Lúcia para perto. Mas a visão do que estava acontecendo deixou Lúcia aturdida. Os homens estavam tirando Carlos do caminho. Mas uma troca de tiros rapidamente fez o ambiente explodir em pânico. "Cuidado!" Sofia gritou, empurrando Lucas para um canto seguro atrás do sofá. O que diabos estava acontecendo? Eram pessoas que estavam atrás de Carlos ou havia algo mais sombrio por trás disso? Um misto de mágoa e confusão a consumia. Então, dentre toda a confusão, uma voz familiar saiu de entre os invasores. "Carlos! O que você fez?" Era a mãe de Carlos. Dona Lúcia reconheceu o tom e uma onda de choque percorreu seu corpo. O que ela estava fazendo ali? A história de Carlos se desenrolava em milhares de camadas, cada uma mais complicada do que a anterior. Os homens pararam por um momento. A tensão no ar era palpável. Carlos olhou para sua mãe e uma expressão de desespero assumiu seu semblante. "Mãe, você não devia estar aqui!" Ele gritou, como se estivesse prestes a desmoronar.
Os invasores intercambiaram olhares e um deles caminhou em direção à mulher, apontando a arma. Você sabe o que precisa fazer. Diga a verdade, Carlos. Você está em uma enrascada maior do que pode imaginar. A mãe dele exigiu, a voz firme, mas com um toque de tristeza. Entretanto, o ambiente estava turvo e Dona Lúcia olhou para suas filhas e para Lucas. E naquele instante, tudo mudou. Uma bomba explodiu no fundo da casa, fazendo a estrutura tremer. As paredes se contorceram e a casa parecia gritar com a explosão. O chão se abriu e as luzes piscaram, tornando tudo um caos absoluto. Corram! Lúcia gritou, segurando as mãos de suas filhas. Enquanto ela tirava Lucas do chão, uma voz familiar, vindas do fundo da sala, a paralisou. Mãe, eu estou aqui. Era Felipe, seu filho mais velho. Ele apareceu em meio ao caos, a expressão grave, carregando um pacote. Mãe, preciso te mostrar isto antes que seja tarde demais. Ele se aproximou, ofegante e suado, esfregando os olhos como se tivesse acabado de sair de um pesadelo. E antes que Dona Lúcia pudesse processar o que estava acontecendo, Felipe abriu o pacote. O que ela viu dentro fez sua pele ficar fria. Documentos, fotos, tudo estava ali. Provas de que Carlos não era apenas um homem comum, mas o chefão de uma quadrilha criminosa internacional. A verdade atingiu Dona Lúcia como um soco no estômago e a sala congelou com a revelação. Isso é o que teu pai realmente fez, Lúcia, disse Felipe. Os policiais hesitaram e a fúria em Carlos transpareceu. Não, você não pode fazer isso. Ele ficou paralisado. A verdade havia sido exposta. O olhar de Lúcia se voltou para as filhas, que estavam igualmente chocadas. Cada palavra soava como um soco. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia sobre a própria família? A tempestade lá fora rugiu novamente e o medo estava presente. O que viria a seguir? O que acontecerá com todos eles, agora que a verdade estava à vista? As vidas deles estavam prestes a desmoronar. E no fundo de sua mente, Lúcia sabia que o verdadeiro terror apenas começava. Dona Lúcia sentiu o peso do mundo caindo sobre seus ombros. Os documentos nas mãos de Felipe eram claros. Carlos não era apenas um ex-marido violento. Ele era um homem que havia construído um império baseado em mentiras e traições. O caos ao redor dela se intensificava, mas havia algo profundo e poderoso dentro dela. Era hora de mudar as coisas. Vocês precisaram de mim para entender. Estou aqui e não vou deixar que isso termine assim, gritou Lúcia, enquanto o chão estremeceu com uma nova explosão. Os gritos da polícia e o som do caos aumentavam o desespero. Mas a mãe dentro dela ardia com bravura. Todos precisam ouvir, continuou Lúcia, sua voz firme, apesar do tremor. Os segredos de Carlos não vão nos destruir. Juntos somos mais fortes. Clara, Ana e Sofia se juntaram a ela como escudos contra o passado sombrio. O olhar de Carlos se tornou um vórtice de fúria, mas o sentido da verdade estava ao lado delas. Felipe, ofegante, segurou os documentos. Com isso, podemos não apenas parar Carlos, mas também expor tudo o que ele fez. As palavras dele foram um sopro de esperança em meio ao caos. Era a chance que Dona Lúcia precisava. Mas antes que pudessem agir, Carlos avançou. Você não vai me parar, Lúcia! Seu rosto era um misto de desprezo
desprezo e desespero. Ele se virou para os homens armados que o acompanhavam, gritando ordens. Tratem de colocar esse jogo no final. Nesse momento, os policiais, percebendo a gravidade da situação, tomaram a frente. Carlos, use a razão e se entregue. Tem uma oportunidade aqui para você se sair da melhor forma possível. Mas a raiva e o desespero o cegavam. Ele não queria uma saída. Ele queria manter seu controle. Lúcia, percebendo a janela de oportunidade, gritou. Ele está mentindo! A verdade está aqui. Não deixem que ele venha escapar. As palavras ressoaram no ambiente. O que Lúcia e seus filhos fizeram foi se unirem, mostrando a vulnerabilidade do ex-marido. A luta não era só delas. Agora também era da polícia, da sociedade contra a corrupção e a opressão. Então, uma nova explosão ecoou. Mas desta vez não foi uma bomba. O teto desabou parcialmente, criando uma saída. A fumaça encheu o ar e tudo parecia um redemoinho. Vamos! Gritou Clara, segurando a mão de Lucas e puxando-o. Sofia e Ana se juntaram a ela, enquanto Felipe segurava os documentos firmemente. Você vai se arrepender, Lúcia! Carlos gritou, mas Lúcia não olhou para trás. O tempo de mudar era agora. Com a casa desmoronando, elas correram para a saída, acompanhadas pela polícia. O mundo externo estava mais claro, mais iluminado, e a tempestade parecia finalmente ceder. O caos da casa se desvanecia, mas a verdade sobre Carlos precisava emergir. Ao saírem, a visão do céu azul conquistou o caos das sombras. As garotas e Lucas sentiam a liberdade mais próxima. Lúcia olhou para os filhos e sentiu o calor de suas mãos entrelaçadas. Estamos juntos nessa, para sempre, ela murmurou, o peito cheio de esperança e amor. Os policiais, agora mais confiantes, prenderam Carlos, que não conseguiu escapar de nenhum deles. O tempo dele havia acabado. A revelação estava a caminho e pagaria por suas mentiras. Enquanto Lúcia e sua família se afastavam da cena, cheias de confiança e novos laços, a certeza de que a luta contra o passado não terminaria logo ficou clara. O futuro delas ainda era uma bruma de mistérios e desafios, mas agora elas estavam preparadas. Pá! Lúcia sabia que a vida nunca mais seria a mesma e estava tudo bem. Era hora de reconstruir um novo lar, cercado por amor e verdade. As palavras finais do caos de Carlos ecoavam em sua mente, mas agora era um lembrete. Um lembrete de que a verdade sempre virá à tona. E assim, uma nova jornada começou. Mas e você? O que pensou da luta de Lúcia e sua família? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer mais. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. E inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. A verdadeira história está apenas começando.